Basta eu crer, basta eu crer. Amo você, simples assim. Basta eu crer, amo você, simples assim. Basta eu crer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia. Meu nome é Andresa Carício e hoje nós vamos descobrir o que está por trás do seu medo. Quando você vence o seu medo, na verdade, o que estava por trás, o que você pode ativar agora para vencer toda e qualquer dificuldade que está no seu caminho. Se você está pelo YouTube, eu já peço que você curte, comente, compartilhe, pelo menos com 12 pessoas agora, isso, e se inscreva no canal. Nós temos a missão de alcançar pelo menos 100 mil pessoas e eu sei que você é um instrumento do bem para fazer com que pessoas sejam abençoadas. E se você estiver pela TV, já anota esse nome, Andresa Carício Oficial, porque tem muitos vídeos para ajudar você e dar um direcionamento na sua jornada. Agora, bora para a mensagem? Vamos junto? Olha só, eu digo que eu sou PhD em medo, em segurança, ansiedade, tanto que o livro Todo Santo Dia trabalha sobre isso, espiritualidade. E agora o mais novo, que todo mundo diz assim, tá de cabeça para baixo. Não, ele é assim mesmo. Tô nem aí, o que falam sobre mim não é problema meu. E o que está por detrás de um medo? Se você pegar a palavra de Deus, e eu vou trazer uma história muito forte, e essa história, ela tem várias chaves que vão acessar um novo nível da tua jornada, que é a história de Gideão e os 300 homens. Talvez você já tenha ouvido muito falar dessa história, talvez não, mas eu vou te trazer algumas chaves, algumas reflexões que eu fiz com Deus, agora há pouco, antes de começar esse vídeo, e eu toquei, foi muita quebrantada no meu coração. Eu perguntava assim, meu Deus, eu sempre fui uma pessoa muito insegura, uma pessoa que sempre tive muito medo de dar passos, e quando eu olho para trás, eu vejo que os meus maiores medos eram de perda, perder o meu emprego, ou perder alguém que eu amava, ou perder a minha reputação, ou perder uma amizade. Na minha cabeça, sempre a perda, ela esteve muito presente. E eu percebi que Gideão, ele não foi diferente. E que essa história da Bíblia, ela é a história não de Gideão, mas a história de Andresa, a história de Maria, a história de Danilo, a história de José, a história de todos vocês que estão aqui me ouvindo. É a história de um homem que ele não sentia toda a capacidade que ele tinha. E seja sincero comigo. Toda a capacidade que Deus te deu, todo o poder que Deus te deu, você sente na toda potencialidade? Lógico que não. Até porque se você sentisse, você já estaria muito, muito, muito mais além do que você está hoje. A gente pode sentir uma parte, mas a gente não sente todo o poder que Deus já nos entregou. E Gideão, ele não foi diferente. Ele tinha um grande poder, um grande propósito, mas sabe como é que ele se sentia? Pequeno, incapacitado, o menor da sua clã, o improvável. Ele sentia que jamais ele conseguiria liderar um povo. E Deus, ele tem uma forma muito bonita de trabalhar. Ele costuma pegar os improváveis para levantar, confundir aqueles que pensam que são e levantar aqueles que sabem que não são. Quando você vai ver na palavra de Deus, você vai ver que Gideão diz assim, não, Senhor, eu não sou esse homem, eu não tenho condições de liderar um exército. Eu não tenho condições, mas é isso que Deus quer que você saiba. Que não é com as tuas forças, é com a força de Deus, porque a promessa é dele. O que você tem que fazer é o que é humano. Porque quando você recebe uma grande promessa, você não tem como mesmo realizar essa grande promessa. Quem realiza é Deus por você, você dá os passos. Mas quando a promessa é grande, existe um sobrenatural. Deus abre, gente, acessos que você nunca, escreve aí, nunca, por tuas forças ia conseguir chegar lá. Ele abre pessoas que você jamais conseguiria conhecer. Mas por que ele faz isso? Porque ele está querendo fazer você chegar em outro nível. Então a forma de Deus trabalhar é assim. Ele vai fazendo o sobrenatural acontecer. Para confundir, para exatamente mostrar que a honra e a glória é dele.
e que você precisa crer nesse Deus maravilhoso, que tem promessa, que tem milagre e que tem levante sim do mundo espiritual o tempo inteiro. Só que você precisa entender que existem esses levantes. Enquanto você diz assim, não, isso é realmente do sistema, isso foi internet, você não consegue trazer a honra e a glória para Deus. Você tem que saber que existe sim uma batalha espiritual. Mas quando você toma posse disso, você diz assim, não, pode tentar me aperrear, pode tentar me estressar, mas eu já sei quem é o vencedor dessa batalha. Eu já entreguei. Tá bravo comigo? Vai brigar com quem me deu a promessa. Você está irritadinho com a minha bênção? Vai questionar com quem me deu a bênção. Não é comigo. Vai lá questionar com Deus. Vai lá bater na porta dele. Não adianta. E daí Gideão, ele mostra uma história em que ele não se sentia capaz, mas mesmo assim Deus diz, vai. E ele estava com um exército. Muito grande o exército dele. Imagina, 22 mil pessoas. E Deus já traz uma chave para a gente. Ele diz assim, tem muita gente. Pois é. O que eu quero te dizer é que para você vencer o seu medo, para você alcançar o seu sucesso, o seu objetivo, não se trata de números. Números de pessoas, número de seguidor, número disso, número daquilo, número de amigos, não. É quem está jogando no mesmo time que você. Que adianta você ter um exército que está exatamente jogando no time contrário, está em dúvida, está insatisfeito, chega no seu trabalho, os funcionários só falam mal um do outro, falam mal de você. Que adianta você ter uma equipe enorme e essa equipe toda desestruturada? Que adianta você ter um monte de amigos e eles serem invejosos, eles quererem passar perna em você? Que adianta você ter um monte de coisas e no final você não ter absolutamente nada? E Deus trouxe uma chave tremenda na história de Gideão. Ele tinha 22 homens e Deus diz, reduz esse número. Ficaram 10 mil. E Deus diz de novo, agora você vai ver quem está com você mesmo. Você vai botar esse pessoal para beber água. Dependendo da forma que vai beber água, é que a gente vai escolher quem vai no exército com você. E ficaram só 300 homens. E a forma que esses 300 homens beberam a água foi vigiando, eles não se ajoelharam, eles lamberam como se fossem cachorros, eles ficaram atentos. E você precisa ter pessoas que estão com você, atenta, em você, no seu autocuidado, no teu propósito, todo mundo jogando na mesma direção, todo mundo jogando no mesmo time. Não adianta, gente, você trazer para a sua vida pessoas que atrasam, pessoas que não pensam em você, pessoas que só pensam em si. Isso traz maldição, isso traz pesadelo. Se você quer vencer, você tem que, de verdade, trazer pessoas que vão derramar frutos, vão ser sementes que vão prosperar no teu terreno, e não sementes que vão ser sementes de fracasso, sementes de destruição, sementes de medo, sementes de desarmonia. E é muito forte, gente, essa palavra, porque ficaram 300 homens. E Deus disse assim, vai. E eles sabiam que pela força natural eles não venceriam. Como é que 300 homens iriam vencer um exército enorme? Um exército de milhares de pessoas, como que iria vencer? E é isso que eu quero te falar agora. Você faz aquilo que é dos homens e Deus faz o sobrenatural. Porque esse propósito Ele colocou dentro de você, mas o sonho é dele. Ele sonhou e Ele vai fazer tudo para se realizar. E sabe qual foi a chave? Esses 300 homens ficaram tocando, trombeta, tocando. E eles confundiram o exército inimigo. O exército inimigo ficou tão confundido a ponto de um matar o outro. E o exército de Gideão venceu aquela batalha. Eles venceram sem fazer absolutamente nada, porque quem fez foram os próprios homens que se confundiram. O exército inimigo se confundiu. E qual é a chave que eu quero entregar para você? Você, não é porque alguém está falando mal de você que você vai falar mal dessa pessoa. Não é porque alguém te traiu que você vai trair essa pessoa. Não é porque alguém falou mal de você que você vai se decepcionar, ficar estragando a sua vida, pensando nisso 24 horas. Não é porque alguém te magoou no passado que você vai viver nesse passado. Não.
Você precisa compreender que as pessoas vão errar com a gente, as pessoas vão falhar, as pessoas vão nos decepcionar, as pessoas vão dizer que a gente não pode, as pessoas vão dizer que a gente não merece. Mas você precisa acreditar naquilo que foi colocado no teu coração. E não importa quantas pessoas estão contra você, não importa o levante que se levantou diante de ti, não importa as barreiras, não importam as dificuldades. O que importa é no que você acredita e para quem você professa. Quem que está no teu barco? Quem que é? Se for Jesus que está no teu barco, Ele vai fazer você prosperar. Você tem que compreender se nesse barco existe Jesus ou se nesse barco existe um Jonas. E talvez você agora ficou confuso. Como assim, Andresa? Num barco existe Jesus, num barco existe Jonas. Sim, os dois com J. Mas um é J que vai fazer você prosperar. Outro é J que vai fazer você cair. Jonas, ele recebeu uma palavra de Deus. E a palavra que ele recebeu foi assim: Jonas, vai para Nínive. E isso é poderoso para ti hoje. Se você quer prosperar, vencer esse medo, você tem que ser obediente à promessa que Deus colocou no seu coração. Só que Jonas, ele não foi obediente. Ele ouviu a promessa e ele foi para outro caminho diferente. Só que quando nós decidimos ir para outro caminho, nós acabamos prejudicando não somente a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. Porque a nossa vida é um quebra-cabeça. Quando você deixa de montar o quebra-cabeça da tua vida, você também está impossibilitando que outra pessoa que precisava da tua pecinha também não monte a vida dela. Nós estamos todos conectados. Se você falha, você de uma certa forma também falha comigo. E Jonas, ele falhou. Ele não foi para Nínive. Ele escolheu, decidiu ir para outro lugar. E por causa disso, Deus mandou uma tempestade muito forte para aquele barco. Só que os homens não sabiam o porquê que aquele barco estava quase que caindo, tendo uma tempestade. E as pessoas começaram a derrubar, a jogar suas malas, porque elas disseram, tem muito peso. Se a gente jogar a nossa mala, pode ser que nós todos possamos nos salvar. E eu pergunto, até quando você vai jogar a mala errada? Até quando você vai fazer coisas que não é a que de fato você tem que fazer para resolver o seu problema? Até quando você vai ficar tapando um buraco? Até quando você vai ficar tendo medo? Se você é um empresário e tem um funcionário que não serve mais, até quando você vai permanecer com esse funcionário? Quando que você vai ter coragem de demitir? Você que está num relacionamento abusivo, até quando você vai ficar junto com essa pessoa que não te ama? Você que tem que tomar uma decisão, até quando você vai ficar em cima do muro? E eles descobriram que o motivo da tempestade era Jonas. E daí eles tiveram que jogar Jonas no mar. E daí eu pergunto, quem está no teu barco? Porque uma mesma história no Novo Testamento falou de Jesus. Que Jesus, ele sabia para onde ele ia, e já sabendo para onde ia, ele entrou no barco. E ele foi dormir. Se você sabe qual é a sua direção, se você sabe qual é o seu caminho, você pode descansar em paz. Porque podem vir tempestades, podem ter levantes, mas isso não vai entrar dentro do teu barco. Pode ter problema norte a sul, leste a oeste. Em cada canto a água representando problemas. Mas se você não deixar que essa água entre dentro do teu barco, você vai vencer todos os problemas e desafios. Mas você precisa saber quem está no teu barco. Quem estava no barco dos discípulos era Jesus. E mesmo vindo uma tremenda tempestade, eles saíram são e salvos. Jesus acalmou o vento, acalmou o mar, e eles chegaram a perguntar, quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse homem que chuva que tudo obedece? Quem é esse homem que cura? Quem é esse homem que liberta? Quem é esse homem que salva? E eu quero te falar que existem pessoas na nossa vida que são Jonas, que vêm para trazer problema,
tempestade, dificuldade, e que se você não cortar essa raiz, você afunda junto. Ou você toma uma decisão, e não é egoísmo, é sabedoria, ou você toma a decisão de tirar essa pessoa da sua vida, ou você vai afundar junto. Mas ao mesmo tempo existe um outro barco, que é o barco onde está Jesus. E nesse barco onde está Jesus, se ele disser que é para você acalmar, você acalma. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas, elas param de fazer quando tinham que estar em guerra. E outras querem guerrear quando é momento de descansar. Tem brigas que você não tem que comprar. Tem situações que você não tem que entrar. Quantas vezes eu vejo pessoas destruindo família, relacionamento com os irmãos, no trabalho, porque é uma briga que você não tem que entrar. É uma briga que você não tem que travar. Mas quantas vezes eu vejo pessoas que tinham que estar na batalha, tinham que estar na guerra, e nesse momento elas estão descansando. A gente tem uma história, a história de Davi. Davi era rei e tinha que ir para onde? Para a batalha. Mas o que é que ele decide? Ele decide ficar em casa quando todas as pessoas, todos os soldados foram para a guerra. E daí o que acontece? Ele vê uma mulher pela sua janela e ele tem relações, toma essa mulher para ter relações. E ele comete o maior crime de todos, inclusive ele mata depois o marido dessa mulher. E tudo acontece por quê? Porque ele tinha que naquela hora estar guerreando, ele tinha que naquela hora estar no campo de batalha e ele decidiu não estar. Então eu quero hoje na sua vida que você entenda que existe uma força dentro de você, existe um poder, e esse poder ele te orienta, ele te dá percepção, e muitas das vezes você não vai acreditar que tem esse poder, você vai ser como Gideão, você não vai crer que realmente você tem. E se você tiver com a Bíblia, eu quero passar uma passagem muito bonita que está no capítulo 6 de Juízes. Depois eu vou passar uma reflexão do livro Tô Nem Aí, que trata muito sobre esse complexo de inferioridade, rejeição. Então, capítulo 6, Juízes, eu quero que você vá no verso, a partir do verso 12, para que você possa entender o que eu quero te passar. Olha só. Lembra, né? Que Gideão, ele foi chamado pelo Senhor para liderar um exército, ele não se sentia capaz. E aqui fala. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso e guerreiro. Olha como ele chama, olha só, o anjo já vê Gideão como poderoso e guerreiro. Ou seja, Deus já te vê como uma guerreira, como poderosa, como capaz. Só que às vezes você não se vê ainda. E ele fala: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Porque o que estava acontecendo? O povo de Israel estava tendo que se esconder em cavernas, como ele fala aqui, ó. Os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. E por que eles estavam fazendo isso? Porque os midianitas, amalequitas e outros povos invadiam, saqueavam. E eles estavam passando por um tempo muito difícil. E daí Gideão diz assim: ah, é, Senhor? Se o Senhor está conosco, por que o Senhor permitiu que acontecesse tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Olha, gente, essa palavra aqui, antes de eu começar a falar com vocês, eu cheguei até a chorar, me emocionar, porque ele diz assim, ó: a força está em você. Tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você deseja,
E quando você pergunta assim, Deus, aonde estás? Por que não aconteceu ainda? Sabe o que ele vai te responder? Que é exatamente o tema da nossa mensagem. A força está em você. Mas não adianta você, na hora que tem que guerrear, paralisar. E não adianta, na hora que você tem que descansar, porque no teu barco está Deus e Ele já falou qual é a direção, e você se estressar. O que você tem que fazer é saber quem está no seu barco. E agora eu olho aqui nessa câmera para você, ó, com muita atenção. Eu olho para você agora para te dizer, quem é que está no barco da sua vida hoje? É Jesus ou é Jonas? Quais são as situações que você precisa lançar fora? O que tem impedido você de crescer? O que você precisa parar de uma vez por todas na sua vida? Inclusive eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. O que você tem que parar de uma vez por todas na sua vida? Porque existem coisas que estão te aprisionando. Existem coisas que estão te deprimindo. Existem coisas que estão fazendo você não alcançar a promessa que Deus deu para você. E daí eu pergunto, até quando você vai ficar nesse lugar que não é um lugar que Deus quer para você? Talvez seja um lugar confortável, você se acostumou, mas não é o local que Deus quer para você. E por isso você tem esses espasmos, por isso que você tem momentos felizes, mas também momentos muito tristes. Por isso que tem horas que você tem energia e outras horas que você tem insatisfação. Porque você não está completamente fluindo como Deus quer que você flua. E não se trata de gente, não. Não se trata de falta de recurso, não. Se trata de você usar a força que você tem dentro de você. Assim como Deus falou para Gideão. Use a força que há dentro de você. E daí vem uma chave muito forte. Porque aquele exército de 300 homens venceram porque eles louvaram ao Senhor. Mesmo em número menor, eles agradeceram. Não existe uma pessoa que consiga prosperar se ela não tiver gratidão no coração. Não tem como você entrar na lei da abundância se você não começa a acreditar mesmo antes do sonho se realizar. Uma das chaves mais poderosas que você pode ver na Bíblia, que profeta já fala, Elias você vê, profetas poderosíssimos, que nos mostram que nós precisamos acreditar antes. Você vê aquele profeta, Elias, orando e crendo, já sentindo o cheiro da chuva. Já sentindo, a chuva vem. E daí, novamente, Deus nos mostra sobre força. Gente, ele acreditava tanto, que ele dizia para o seu servo, vai lá olhar que vai vir nuvem. Primeiro dia o servo olhou, não veio. Segundo dia o servo olhou, não veio. Terceiro dia o servo olhou, não veio. Quarto dia o servo olhou, não veio. Quinto, e ele mandando, vai olhar que vai vir nuvem, vai olhar que vem, porque eu estou orando, eu estou acreditando, estou cheirando, está vindo chuva. Chegou no sexto dia, o servo falou assim, Senhor, está vindo chuva. E ele falou, vamos avisar para o rei Acabe. O rei Acabe era o rei daquela época. E daí ele foi avisar para que o rei Acabe saísse rapidamente, com os seus cavalos, com toda a sua carroça, com tudo. Só que o que acontece? Deus deu uma força sobrenatural ao profeta. E o profeta correu mais rápido do que os cavalos, do que a carruagem do rei Acabe. E daí você pode se perguntar, o profeta tinha essa força para correr assim? Não. E quem que deu essa força? Deus. Por isso que eu quero hoje, que você que está me ouvindo aqui, não esqueça jamais que tudo aquilo que você precisa para realizar os seus sonhos está dentro de você. Essa força é sua. Só que você precisa agradecer agora. Não adianta, tem gente que chega assim para mim, sabe? E eu já fui essa pessoa. Tanto que no meu livro Todo Santo Dia eu conto que em 2008, foi 2009, eu cheguei assim para Deus, 2019, quer dizer, 2018, 2019, eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu quero ser a pessoa mais grata desse mundo. Gente, você não tem noção como eu era ingrata. E você diz assim, como assim você era ingrata, Dedê? Eu não sabia que eu era ingrata.
Porque não era que eu ficava reclamando, é que eu ficava querendo o tempo inteiro coisa nova. Eu não aproveitava aquilo que eu tinha. Eu ficava o tempo inteiro na falta, não, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu ia conquistando as coisas, e as coisas que eu conquistava, eu não valorizava. Porque eu estava o tempo inteiro com minha visão para o futuro, o tempo inteiro para consumir, para realizar, para ser alguém, para isso. E eu vi que aquilo estava causando muita tempestade, muita tristeza no meu coração. E daí eu descobri sobre a gratidão. Eu descobri que nós não temos como entrar no fluxo da prosperidade se nós não olharmos e agradecermos não só pelo que temos, mas pelos sonhos que Deus colocou no seu coração. Você sabia o poder que tem em você agradecer agora? Vamos dizer que você tem um sonho de ser um cantor. Agradeça, porque isso já é realização no mundo espiritual, senão Deus não tinha te dado a promessa. Então agradeça, diz assim: meu Deus, obrigada. Obrigada por eu ser um cantor que está levando a palavra, um cantor maravilhoso, um cantor próspero. Obrigada. Dedê, mas eu não sou ainda, mas você já tem a promessa. Você já tem que tomar posse da promessa. Não é assim o herdeiro. Você tem que tomar posse da promessa agora, porque ela já é sua. E isso foi uma das coisas que salvou a minha vida, que fez eu entrar no campo da prosperidade, que fez eu começar a crescer, que fez eu entrar em novas conexões, novas frequências. Foi eu mergulhar em todas as promessas que Deus me dava. Eu tomava posse como já sendo minhas, porque elas já são. Eu não colocava, gente, nem um tanto de dúvida. Se você dizer, Dedê, eu dizer não, porque eu sei que naturalmente eu não consigo. Eu sei disso. Andresa Dedê, best-seller. Andresa Dedê, palestrante, considerada a primeira motivacional pela revista Caras do Brasil. Não, eu sei que eu não consigo. Porque não é pela força dos meus braços. É pela força de quem me disse que ia realizar. Porque a honra não é minha. A honra é dele. Então, quando você entende isso, que não é pela tua força, que não é pelo que você faz, mas por aquele que disse que você ia conquistar e ia fazer. Então, se você quiser uma palavra forte que está por detrás do medo, é a força. Você só sente medo se é algo que você precisa ter coragem. Você só sente medo se é algo que de fato você sabe que importa. Nós não sentimos medo de algo que não é valor para nós. Ora, se eu sinto medo de perder meu emprego é porque isso é muito valoroso para mim. Isso tem muita importância. Mas ao mesmo tempo, se eu sinto medo, é porque eu não ativei a fé. Eu sei que existe um valor importante, meu emprego, meu marido, meus amigos, mas aquele que te entregou a promessa não é homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa. Então, se ele colocou dentro do teu coração algo, você tem que agradecer. É agora. Comece, se você estiver em casa, dentro do seu quarto, você se ajoelhe agora e comece a louvar o Senhor e agradecer, dizer assim: Senhor, obrigada por ter colocado esse sonho na minha vida. Obrigada. Eu vou começar a agradecer o tempo da espera, gente. Agradeça o tempo da espera. Esse é um milagre. Se Deus está te permitindo passar pela espera, é porque Ele tem coisa grandiosa. Mas você tem que agradecer. Não queira agradecer quando as coisas chegaram na sua casa, não. A gente não agradece depois que acabou de comer, não. A gente agradece antes de se alimentar. O prato está ali na mesa, você já honra o Senhor. Obrigada, Senhor, por esse alimento. Mas você nem botou na boca, mas eu já estou agradecendo. Eu já estou louvando, vai fazer parte da minha vida. Não é depois que eu me sentir saciado, não é depois que eu tiver minha necessidade satisfeita, não. Eu vou honrar antes, eu vou agradecer antes, porque aquele que me prometeu está cumprindo. E vai cumprir. E daí já estamos quase no final aqui do nosso programa. E eu queria ler uma parte que está aqui no livro, Tô Nem Aí, o que falam sobre mim não é problema meu. Se você não adquiriu, corre lá no meu link da bio do Instagram, Andresa com Z, Carício Oficial, C-A-R-I-C-I-O Oficial, ou no TikTok, tá? E se você estiver aqui, já curte, comenta, marca
pelo menos umas 12, 20 pessoas para a gente alcançar muitas vidas, porque essa mensagem é especial. As verdadeiras crises começam na mente, em parte por aquilo que você acredita sobre você mesmo. As maiores crises que você vai ter na sua vida vão começar aqui. A sua mente pode ser a sua maior amiga ou a sua mente pode ser sua maior inimiga. Se você quiser um passo a passo para você vencer e trazer uma mente para te trazer prosperidade, o caminho está aqui no Todo Santo Dia, aqui no Tô Nem Aí e no livro Espiritualidade. Se você quiser se aprofundar ainda mais, tem os meus cursos também no meu link da bio. E eu tenho certeza que se você entrar nessa jornada junto comigo, você vai perceber que a vida vale a pena e que Deus nunca esqueceu de você. Amém? Já falei que te amo hoje? Não? Amo você. Simples assim.